Quer dizer então que o Flamengo está perto de contratar Matheus Uribe, volante do Porto. Segundo as últimas informações dadas pelo Globoesporte.com, o jogador a princípio já tem base salarial acertada com o Flamengo, tempo de contrato e luvas, e depende apenas de o aval da sua esposa ser dado. Bom, a gente sabe que toda transferência, ainda mais de jogadores vindos da Europa, causa sim um impacto familiar, né? E a princípio a esposa ainda está estudando a possibilidade de retornar para o Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Jorge do canal Vá que o Jorge. E antes de começar esse vídeo, que eu vou comentar um pouquinho sobre a possível contratação do Matheus Uribe, a volta de Filipe Luís da lateral esquerda do Flamengo e um possível dissonância, um possível climão entre Marcos Braz e Vitor Pereira, vou pedir para você que está me assistindo que, por favor, se inscreva no canal, deixe o joinha, curta, compartilhe e acione o sininho da notificação. Bom, pessoal, começando por Matheus Uribe. O jogador é um jogador de muita qualidade, um jogador que havia se destacado no Porto. E, segundo as informações, o clube de Portugal não havia conseguido se encaixar na faixa salarial que estava sendo pedido pelo jogador. O Flamengo conseguiu cobrir a proposta e agradou o atleta. As informações que chegam é que já está tudo acertado e apenas falta o aval da esposa dele, né? A gente sabe que os jogadores têm muito disso, né? Eles viajam, vão para outros lugares, a esposa acaba ficando sozinha, então ela tem que saber se ela está ambientada ao Brasil, se ela vai realmente querer fazer toda essa mudança, porque a gente não sabe, né? Se o jogador tiver filho, muda escola, se o jogador tiver um parente um pouco mais velho, tem que trazer pai e mãe para perto, a gente sabe como é que é. É uma mudança de vida, né? Não é só uma mudança de clube, muda tudo, né? O problema dessa situação toda é que, a princípio, segundo informações internas do Flamengo, o Vitor Pereira não teria aprovado essa negociação. Isso porque o jogador é um construtor, não é um volante de marcação, aquele volante que divide todas as bolas, que rouba a bola, que sabe dar uma saída de campo mais tipo zagueiro, sabe? Aquele jogador de raça, aquele jogador que vai defender, vai poder fazer uma linha de proteção antes da linha de zagueiros. O jogador se assemelha muito ao estilo de Gerson, é aquele jogador mais craque de bola, sabe? Um jogador construtor, que tem um passe um pouquinho mais rebuscado, mas que não marca tanto, não é aquele jogador mais raçudo, como era o João Gomes, que o Flamengo acabou vendendo. Bom, o ponto é, o Vitor Pereira ele está querendo um jogador de mais marcação porque ele tem esse perfil mais defensivo. O Flamengo é Flamengo e quer o quê? Um jogador de criação, um jogador de ataque. Então a gente tem esse contraponto aí, Marcos Braz querendo um jogador de criação e o Vitor Pereira vetando a contratação e querendo um jogador defensivo. Bom, fato é que se não houve um acordo entre dirigente e treinador, o meu medo é que esse jogador seja contratado e não seja utilizado. Até porque o Gerson acabou de ser comprado e está evoluindo. É um bom jogador, a gente sabe, o pessoal acompanha o Flamengo, sabe que o Gerson é um craque de bola, né? E logo mais ele vai estar voando e distribuindo muito bem o meio de campo do Flamengo. Então a gente realmente não precisaria de um jogador que fizesse a mesma função. Claro, é legal, né? É legal ter um reserva à altura, mas nem todas as posições precisam de um reserva. Ainda mais quando você tem posições deficitárias, como a lateral direita e a lateral esquerda, que a princípio não tem ninguém que possa cobrir ali uma lesão, né? Bom, outro ponto também importante é o salário não seria baixo, seria um salário de mais ou menos R$1 milhão por mês. E se esse jogador vier, ele realmente vai jogar? Ou ele vai ficar encostado? Um exemplo que a gente pode ver agora é o Marinho. O Marinho ele foi contratado, né, no auge, era um bom jogador, não foi utilizado, ia ser vendido agora para o Bahia por R$9 milhões, mas não houve um acordo entre as partes sobre base salarial e o jogador permanece no Flamengo. Mudando um pouquinho de assunto, Filipe Luís já voltou a treinar com o elenco e talvez seja uma opção, né, para o jogo de domingo, onde substituiria Ayrton Lucas. Olha, não acho que seja uma boa opção, o Filipe vai voltar, é um cracaço de bola, mas é um jogo muito importante, é um jogo pegado, é um jogo que exige muito vigor físico, ainda mais do lateral, né? E o Ayrton Lucas está muito bem, não acho que deveria ser feita nenhuma alteração. É aquele velho ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Na lateral direita, por outro lado,
onde nós havíamos pensado que seriam realizadas contratações, nada. Até o presente momento a gente não sabe de nada, não houveram conversas, não houveram boatos. Claro, sonda-se um jogador aqui ou não, saem notícias dizendo que o Flamengo está possivelmente analisando um jogador ou não, mas nada concreto. Possivelmente o Flamengo vai a campo com o Fabrício Bruno improvisado. O que, na minha opinião, é o mais certo a ser feito. O Flamengo não deveria contratar ninguém agora, justamente porque a janela internacional vai abrir logo mais e bons nomes serão oferecidos. Para quem vai contratar um volante de criação, se você pode contratar, por exemplo, o Cuéllar, que é o volante de marcação, que é o sonho do Vitor Pereira, né? Por que a gente não contrata um lateral direito? Economiza dinheiro, né? Gasta pensando, né? Não sai só comprando. Eu entendo que o Marcos Braz ele esteja com esse âmbito de comprar, ele tem que comprar alguém, né? Essa necessidade. Por quê? Porque no começo do ano, ou no final, não me lembro certinho o período, ele tinha dito que ele faria uma contratação estrambólica, uma contratação de um jogador assim que ia fechar o aeroporto, né? Ia gerar um Aeroflá. E até agora esse jogador não veio. O único que veio foi o Gerson, mas convenhamos, né? O Gerson fez mais força para estar no Flamengo do que o Marcos Braz fez para poder fazer a contratação ser concluída, né? Bom, quanto a isso, tudo certo, o treinador vai ter que lidar com as peças que o dirigente der para ele, né? Futebol sempre foi assim, a gente sabe que nem tudo que a gente quer a gente pode ter. O problema é, o próprio treinador está na corda bamba, né? Segundo algumas informações lá de dentro do Flamengo, agora o Carioca, que era visto como um campeonato secundário, né? Não secundário, mas era um campeonato que, perto das outras competições, era visto como segunda prateleira. E agora, como o Flamengo perdeu 3 taças, esse campeonato vira uma obrigação. O Flamengo tem que ganhar, até porque vai jogar contra possíveis rivais. Vasco agora, né, de certeza, e possivelmente um Fluminense na final. Então, esse campeonato agora, que era de menor importância, vira o auge, vira o alvo do Flamengo. Ele tem que ganhar para poder se manter no cargo. O Vitor Pereira agora está pressionado e talvez se ganhe o Campeonato Carioca, ganhe um respiro a mais na frente do Flamengo. Eu também fico pensando o seguinte, bom, o Vitor Pereira não deu aval para a contratação do Matheus Uribe. E o Braz está bancando e vai contratar. Será que isso não é um indício de que o Braz vai derrubar o Vitor Pereira? Né? O Vitor Pereira vai deixar de ser técnico do Flamengo? Porque normalmente quando dirigente e treinador eles não estão conectados, né? Existe esse problema de comunicação entre eles, normalmente os treinadores acabam caindo. Né? Porque qual que era o histórico do Flamengo? O Vitor Pereira aceitava a contratação, o jogador era sondado e contratado. Ou o Flamengo ofertava ao treinador algumas opções e ele rejeitava as que ele não queria e o Flamengo nem abria negociação. A gente está vendo aí um perfil diferente de negociação no Flamengo. Bom, pessoal, a princípio é isso. O Flamengo vai a campo no domingo, agora contra o Vasco, provavelmente com um lateral direito improvisado, que é o mais certo. Não deve se contratar ninguém por agora. Vamos ver o resultado da partida, vamos ver como é que o Flamengo vai se portar diante do Vasco. Eu acho que o Vitor Pereira pode ganhar o Campeonato Carioca, mas não vai ter muita sobrevida não. Ele vai começar o Brasileiro, vai pegar equipes bem montadas e aí a coisa vai ficar complicada. Espero que o Flamengo ache as peças que precisa e espero que ache um técnico bom o suficiente para fazer o nosso Flamengo voltar a brilhar. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.